Tem uma frase que eu gosto demais, que é: o elogio mais sincero é o dinheiro. Que o cara realmente gostou. E outra coisa, pode fazer o simulador quantas vezes quiser. Não Uhum. vai diminuir nota porque você fez mais uma vez, né? Então você não tem limite. A gente quer que você realmente use. Fala, Leon! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos mostrar na prática para você o porquê que você tem que aprender na prática. O tema do nosso podcast de hoje são os simuladores de prática profissional aqui da Sala da Elétrica. Certo, Gabriel? Certíssimo. E aí a gente resolveu fazer sobre esse tema porque, primeiro, que tem alguns de vocês que ainda não sabem que é possível aprender online e na prática, praticando, fazendo uma prática online. E outra coisa também, a gente quer contar um pouco dessa história sobre os simuladores. Que é massa demais o simulador, demais, né? é demais. Ixi, é da hora demais o simulador. Vocês vão gostar. Depois aí vocês podem procurar um pouco sobre nossos simuladores dentro dos nossos canais de comunicação. Tem bastante conteúdo já sobre eles aí no YouTube e assim por diante. Sim. Top? Top. E como começou esse simulador? Da onde veio essa ideia, Everton? Cara, meio loucura esse negócio, né? Eu gosto de jogar bola, sabe, né? Uhum. E aí caiu alguma coisa aqui embaixo Foi meu também, celular. né? Foi o celular. Pode pegar aí o celular, não tem problema não, pô. Aí o que acontece? Eu gosto de jogar bola e em 2019, em janeiro de 2019, eu jogando bola, rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Aquela lesão, igual não, né? O meu foi só o ligamento, mas igual o que o Neymar teve lá e rompeu o ligamento do joelho. Cara, aí eu parei de jogar bola, obviamente, né? Durante 8 meses ali eu fiquei inapto para o futebol. E nesse intervalo, para não deixar de jogar bola, eu instalei um aplicativo no meu celular, que é um aplicativo de jogo, de futebol, e eu ficava jogando bola no celular. Sério? Gosta pouco de futebol. Eu ficava... isso aqui. Era o PES, né? Que agora é o eFootball. E aí tava lá jogando PES e não sei o que, fazendo meus times, não sei o que. Chegou um momento que me deu assim, sei lá, na mente apareceu assim uma ideia, sei lá, um insight, assim, pô, e se a gente conseguisse transformar a oficina de prática de uma sala, de uma escola presencial em uma espécie de jogo que a gente pudesse simular execuções de prática para os alunos. Veio esse insight, né? E assim, isso fez muito sentido naquele momento por dois motivos. Porque, primeiro, uma das principais objeções de vendas que nós tínhamos no nosso departamento comercial era a prática, né? Sim. Então o aluno falava assim, mas e a prática? Eu falava assim, não, mas o professor demonstra na prática para você ali e tal, e não sei o quê. O professor faz na prática, ele fala na prática, ele mostra na prática. E aí a ideia foi, será que a gente consegue fazer um jogo? E esse jogo ser um jogo realista? Então, porque tem uma coisa importante, eu acredito no que a gente chama de tríade de aprendizado, né? Essa tríade de aprendizado, para mim, ela está estruturada em 3 pontos. Claro, é uma tríade. Mas o aluno, para ele se capacitar e sair de uma capacitação boa, e ele ir bem nessa capacitação, ele precisa aprender a teoria, ele precisa aprender a prática e ele precisa colocar em prática. Sim. Então, para aprender a teoria, ele aprende com a nossa videoaula, ele aprende com o nosso material didático, ele aprende com o suporte que nós temos. Para aprender a prática, ele também aprende com a videoaula, porque eu mostro na prática. Praticamente todos os nossos vídeos têm alguma prática envolvida dentro do nosso treinamento. Então, aprende na prática com nossos vídeos também. Ele aprende na prática vendo os materiais de apoio, nosso e assim por diante. Sim. Só que colocar em prática era uma alavanca que a gente não tinha. Era uma muleta que estava faltando. Né? A muleta não fica ruim, né? Falar que era uma muleta, né? Mas era uma peça que não existia ainda. Aí eu pensei, caramba, eu acho que eu vou atrás desse negócio. Vamos ver como é que vai ser. Eu encontrei uma empresa que desenvolvia esses jogos. Desenvolvia jogos. Sim. Conversei com o Fábio lá e o Vitor, que era donos da empresa.
E aí, a gente, numa conversa ali, eu expliquei o que eu precisava, a gente decidiu fazer um MVP. E esse MVP, inicialmente, era para fazer uma partida estrela-triângulo. A gente fez, e acho que em agosto de 2019 nós lançamos no mercado para os nossos alunos, e a gente ficou analisando como é que que eles acharam e tal. Cara, foi um sucesso. Uau. Aí quando chegou 2020, o ano da pandemia, né? A gente reservou no nosso orçamento uma grana legal, porque é caro fazer os simuladores, é bem Sim. caro. A gente reservou uma grana bem legal aí para fazer os simuladores, e aí a gente começou a fazer com mais intensidade, e hoje a gente tem bastante simuladores dentro da nossa plataforma. Uhum. E em 2020 também nasceu a S2P, que é a segunda empresa nossa, que é a empresa que desenvolve os simuladores e que o Vitor e o Fábio viraram meus sócios nela também. Boa. Foi desafiador, né? Assim, porque a gente não sabia, não tinha certeza se ia dar certo. Uhum. Será que o pessoal vai gostar dos simuladores? Será que eles vão conseguir fazer, usar o produto, né? O que é o simulador? O simulador é um laboratório virtual. O que ele faz? Você entra lá, vou dar um exemplo de um. Tem um simulador chamado partida direta com reversão. Aí, a hora que você entra no simulador, você é instruído por um professor virtual, né? Que a gente chama do Eduzinho. Uhum. Ele pega e te fala, olha, você precisa aqui fazer a ligação elétrica do motor a partir de uma confecção de partida direta com reversão, e você vai montar com base nas instruções que você teve no curso e também com base no diagrama que vai ser fornecido para você. Esse, por ser um simulador mais completo, não é 100% igual os últimos da fase de aprendizado, mas já é bem mais completo. Quando o aluno entra lá dentro, ele tem que fazer o seguinte, ele vai ajustar ele vai escolher o fusível de proteção, e ele teve um simulador só de fusível antes. Então ele sabe sobre fusível. Agora ele escolhe o fusível correto, depois ele ajusta a corrente de partida do motor a corrente nominal do motor no relé térmico, e ele teve um simulador de relé térmico também. Ele monta a estrutura com os contatores, ele teve um simulador de contatores antes também. Aí é fornecido para ele o diagrama. Ele, com base na leitura e interpretação de diagramas, coisas que a gente também ensina dentro do nosso treinamento, ele faz a montagem do painel que faz a partida do motor. E, cara, é top demais. Por quê? Porque ele vê tudo em 3D, é como se ele tivesse o painel na frente. Sim. E o interessante é que quando a gente resolveu fazer, as primeiras fotos que eu mandei pro time, que ainda não eram meus sócios, né? Mas pro time para desenvolver, foram as fotos de um laboratório de uma escola. Então, olha só, tem essas fotos aqui, pessoal. A gente consegue replicar isso? Não, dá sim, dá pra replicar. Aí chegou uma hora que eu cheguei pra ele e falei, não vamos fazer assim. Não quero replicar o que tem dentro da escola física. Sabe por quê? Olha só que interessante isso, ó. O simulador, ele tem a possibilidade de funcionar com bastante eficiência online. Sim. E não quebra, o contador não vai quebrar. Uhum. Eu posso simular um curto-circuito, eu posso simular que ele queimou, mas não quebra, não tem que ficar trocando peças. A escola tem aqueles laboratórios didáticos, e o laboratório didático é pensado exatamente na vida útil dos equipamentos. Então, ao invés de você ficar apertando parafuso, você liga cabo plug and play ali, o que a gente chama de cabo banana. Sim. Qual o benefício desses sistemas didáticos, laboratório didático de uma escola física? A vantagem é que o aluno tem a prática para ele executar. Uhum. A vantagem é que não vai ficar quebrando peças, então diminui o custo de mantenimento daqueles laboratórios. Sim. Mas quais são os problemas? O problema é que eu não estou trabalhando com a realidade. Sim. O aluno ele não vai encontrar um monte de cabinho banana para ele ficar plugando lá. Então, é um choque de realidade quando ele vai para a empresa ou um serviço, ele vê totalmente diferente. Exatamente. Aquilo ali acaba servindo de apoio para demonstração de como é que funciona a prática quando ele termina ali toda a parte teórica. Sim. Já nos simuladores, eu tive a ideia de fazer o seguinte: ao invés de a gente virtualizar um laboratório físico, vamos criar situações reais. Sim, porque não está limitado por nada. Não vai quebrar as peças, pô. Uhum. Né? E aí, por exemplo, a gente tem um caso bem típico, assim, bem do curso básico, Elisa Geral.
eletrostática. Uhum. Em todos os livros didáticos que a gente vê por aí, a gente ensina eletrostática didaticamente através do conceito da caneta esfregando na calça, Sim. grudando ali nos pedacinhos de papel. Uhum. Foi assim que eu aprendi na escola. Ou pente também, né? Mas Uhum. normalmente, via de regra, é assim que a gente aprende. Sim. Isso é uma prática que você fez na escola, certo? Certo. Dentro do nosso contexto, eu me preocupo muito com o seguinte. Em muitos momentos do meu aprendizado profissional, eu ficava pensando, mas pra que raios que eu tô aprendendo esse negócio? Uhum. Com Né? certeza. Eletrostática. Pra que eu aprendo eletrostática? Ah, mas é eletricidade e tal. Mas, meu... Onde eu uso isso na prática? Exato. Então, o que nós fizemos? A gente criou situações reais. Nesse contexto desse exemplo da eletrostática, eu, junto com o time na época ali, a gente pesquisou e decidimos fazer um simulador de eletrostática para explicar a eletrostática, só que a gente reproduziu um ambiente de pintura eletrostática automotiva. Então, o que o aluno tem que fazer no controle ali do simulador de eletrostática? Ele tem que alimentar o tanque de tinta para carregar a tinta de forma negativa, ou seja, com mais elétrons do que prótons, para deixar ela eletricamente negativa. Uhum. E ele tem que aterrar a carcaça da esteira que vai pintar o chassi do veículo. Ele tem que aterrar essa carcaça para ela ficar eletricamente neutra, ou seja, diminuir a quantidade de elétrons. Mas ele aprende elétrica de fato nesse simulador? Não, na verdade, esse simulador, ele é, como eu disse antes, ele é da parte fundamental, a hora que a gente eita, nós ainda estamos ensinando sobre elétron, átomo, e aí depois a gente entra na parte de grandezas elétricas, né? Então esse aí é um simulador, ou seja, a gente não tem simulador somente para você aprender elétrica, mas para você aprender tudo que for relevante para sua profissão. Nesse caso, ele interage com o ambiente de elétrica, mas é ligar uma tomada industrial e depois ligar um cabo de aterramento em um BEP, que é um barramento de equipotencialização principal. Então ele não tem conceitos de elétrica ainda, mas aí a partir desse, aí não para mais. Bacana. Que é a base da elétrica. Ele tem que aprender essa parte fundamental. Então vai aprender ali sobre geração e transmissão, tudo com simuladores, né? Geração e transmissão. Ele vai ver também conceitos a respeito de grandezas elétricas, ele vai ver também em relação à medição com multímetro, com alicate amperímetro, ou seja, essa parte fundamental é toda acompanhada com o uso dos simuladores de prática profissional. Bacana. E quais outros simuladores nossos alunos podem ter acesso? Cara, tem vários, porque depende muito de qual segmento de estudo que ele está escolhendo, né? Uhum. Então, por exemplo, se ele fala da parte de realidade geral, eu já falei alguns aqui. Mas quando a gente tem 43 simuladores. Bastante. Né? Então, eu nem vou lembrar todo de cabeça aqui agora. Mas se ele for para a linha de elétrica residencial, por exemplo, então ele tem ali simuladores voltados para essa função. Por exemplo, tem simuladores de aterramento TT, IT, TNS, TNCS, ou seja, sistema de aterramento. Eu tenho DR, tenho simulador de DPS. Eu tenho também... Aí se ele for para a linha industrial, tem a parte de contatores, fusíveis, relé térmico, partida de motor. Tem o TCC que a gente fala, que é um simulador focado na leitura e interpretação de diagramas elétricos, para ele aprender a interpretar o diagrama elétrico e não somente ler o diagrama elétrico, isso é muito importante. E na parte de segurança também, a gente tem o curso de NR10, que tem um simulador de reanimação ali, sabe? Aquele de fazer massagem cardiorrespiratória. Sei. Tem os... Não é mais cardiorrespiratória, né? Mas cardíaca, mas fazer a massagem cardíaca também. E é claro, a gente tem vários, assim, que vai ajudar ele no caminhar de estudos dele. Inclusive com o desejo que nós temos de colocar alguns cursos dentro da comunidade ali dessa classe A. Na parte fundamental, matemática aplicada, essas coisas todas, a gente tem simulador também desses conceitos de matemática, ciência, física, que não tá publicado ainda, mas já daria para colocar. Bacana. Ou seja, tem um arsenal de simuladores para vocês aí
E eu acho que uma iniciativa nossa em 2019, que foi vamos fazer para testar e ver o que dá, deu muito certo e é um dos maiores atrativos dos nossos cursos hoje. Com certeza, muita gente chega falando muito bem, Exatamente. ou chega, não sabe disso, mas quando vê, se encanta. E Exatamente. quer fazer todo dia ali. É É isso algo aí. incrível, incrível. E olhando para o simulador, qual que é o principal motivo, o principal benefício para o aluno? Qual que é o principal benefício para ele? Eu acho que o principal benefício é ter contato com o que ele vai ver no campo mesmo. Porque imagina que ele vai fazer tem um simulador lá que é de fechamento de motor de 12 pontas, trifásico. Uhum. Então ele vai pegar, ele abre o motor, ele vê os cabos dentro do motor, faz as conexões e ele pode, de fato, trazer aquilo que ele viu na teoria e aquilo que ele viu eu fazendo, que tem aula eu mostrando ali isso na prática, Sim, ele consegue ele executar e o principal ativo ali é que ele pode errar à vontade, sim. entendeu? Isso é legal, porque eu lembro quando eu fazia o Senai, nossa, eu tinha muito medo de dar algum BO ali na Exato. máquina. Que ficava, meu, se der a ferramenta ali escapar e bater em mim, tá numa velocidade que era o torno, tá numa velocidade que eu vou sair ferido. É. Ele pode aprender não só com o acerto dele, Uhum. mas ele também pode simular o que acontece quando ele erra. Isso é top demais, porque Sim, é como se eu estivesse na oficina e falasse, ó, pode dar um curto aí, não tem problema não. Vê aí o que acontece quando dá curto. Pá! Aí, pessoal, queimou mais um motor. Traz outro motor aí, pessoal. Então, no simulador é possível ele aprender com base na execução do erro também. sim. Sem medo de errar, ele vai. É. Pode Mas vai levar bronca, viu? Se erra lá, aparece reduzir, ô, você queimou o motor, ô, você deu um curto-circuito, ô, você... Então, errar lá faz com que você seja corrigido. Mas isso que é o legal, que você consegue ter um feedback na hora, at time ali, para falar assim, olha, deu erro por causa disso, disso, disso. Por exemplo, uma coisa que é top. Vamos supor, tem alguns simuladores que a gente desenvolve a parte de leitura e interpretação de diagramas. Por exemplo, de sinaleiro, parte da dieta com reversão, a parte de estrela triângulo, tem também o TCC que a gente tem no final. Tem alguns que tem que ler um diagrama, interpretar o diagrama para fazer a montagem, certo? Uhum, certo. Se ele porventura monta errado o cabo ali, era para montar o cabo 2 e montou o cabo 5. Aí ele montou errado a sequência dos cabos e assim por diante. Aí ele vai lá e tenta executar. Fala, opa, tem um cabo que tá invertido aí. Dá conta desse negócio. Ele não fala qual é, Não mas fala isso qual aqui é. tem algum. Exato. Aí o que acontece? Ele, em alguns simuladores, tem duas opções. Ou é reiniciar do zero, que não é recomendado que faça, ou é procurar o defeito. Então Isso que ele é legal. acaba sendo treinado em função do próprio erro dele na questão de manutenção. Sim, isso que é legal. É isso aí. Não só instalação, mas manutenção também. Exato. Porque, via de regra, você que tá... Olha, a gente fez um podcast, eu acho que semanas passadas aí, sobre leitura de diagramas, não foi? Foi. E se tem uma coisa que você precisa desenvolver, uma habilidade que você precisa desenvolver para ter, de fato, a oportunidade de ingressar ou se dar muito bem na manutenção, é o lance da leitura e interpretação de diagramas. E nos nossos simuladores, numa grande parte deles, a gente traz esse contexto ali. Em todos, praticamente, deixa eu ver. Não, em todos a gente tem a simbologia dos componentes. Sim. Em todos a gente tem as simbologias. E outros, você vai ter o próprio diagrama mesmo para você conseguir fazer ali as suas intervenções de interpretação. O legal é que se ele tá lá no simulador e ele esquece, eu não lembro, não consigo sair daqui. Ele pode voltar na aula, assistir de novo a teoria, você fazendo, e voltar pro simulador e tentar novamente. Exato. E outra coisa, pode fazer o simulador quantas vezes quiser. Uhum. Não vai diminuir nota porque você fez mais uma vez, né? Então você não tem limite. A gente quer que você realmente use. Aliás, uma história interessante. Eu lembro que em 2022 ou é 21? Acho que foi 21. Em 2021, a gente recebe um e-mail da JBS falando, ó, queria ver os treinamentos de comandos elétricos de vocês para o nosso time aqui de eletricistas da JBS. Na época era 110, 115 eletricistas.
Aí o que acontece? Eu faço a reunião para fazer aquela reunião de vendas, né? Para tentar entender a necessidade e tentar trazer a solução para eles. E eu felizão achando que eu ia falar para eles do simulador e ninguém conhecia. A hora que eu chego, o gerente fala assim: não, eu conheço, eu comprei o curso de vocês. O gerente de manutenção comprou o curso para ver como é que era e se impressionou com os simuladores e entrou em contato com a gente para comprar para o time da JBS lá. Então aí a gente forneceu nos anos seguintes, né? Sempre a gente fornece algum treinamento para eles a respeito de elétrica industrial e manutenção. Mas o que atraiu eles ali foi o simulador. Bacana. Top demais, foi muito top. E o legal foi ver que ele comprou, sabe? Ele comprou pra ver como é que era e se impressionou com o que ele viu lá. E aí falou: não, meu time precisa desse negócio aqui. Tem uma frase que eu gosto demais, que é: o elogio mais sincero é o dinheiro. Porque o cara realmente gostou e não só, bacana, batendo no seu ombro, legal, legal. Não, ele foi lá e gostei Investiu. tanto que eu quero comprar. É isso aí, eu acho que faz todo sentido isso aí. E o bacana é você ver que a gente vende para algumas empresas, então direto nosso time comercial recebe aqui contatos de empresas e normalmente acontece assim: o eletricista que acompanha a gente avisa o RH fala com o supervisor e aí acaba fechando algum produto lá. Sim. Nesse caso não foi isso, né? O cara estava procurando sim algum treinamento, ele encontra a nossa solução e fala assim: ó, deixa eu ver aqui essa solução. Que raios é esse negócio de simulador? Vou comprar para ver como é que é. Comprou e depois ele falou: quero esse curso desse jeito pro nosso time aqui. Foi top. Demais. Mas é porque é muito bom mesmo, né? Sim. Nossos simuladores, pelo amor de Deus, eu vou te falar que são coisas surreais. É muito top demais. Às vezes eu olho assim e falo assim: caramba, meu, esse simulador faz isso mesmo. Tem um simulador de uma subestação subterrânea. E aí, o objetivo dele é mais para a parte de segurança, NR10. Sim. Que é para o eletricista ele entender quais são os EPIs que são necessários para entrar no ambiente de risco, como uma subestação. E aí a gente colocou uma subestação subterrânea, por quê? Porque aí o eletricista ele precisa fazer a medição de gases nocivos dentro da subestação, que é um procedimento, além de obrigatório, extremamente importante para a vida do profissional. Porque se tiver um vazamento de um óleo mineral, que é o óleo lá do transformador, pode contaminar o ar, deixar de existir o oxigênio e o cara entra lá e morre e nem percebe. Ou seja, foi uma ideia que a gente teve. Inclusive, uma história interessante do curso de NR10 é o seguinte: desde 2015 que a sala de elétrica existe. E durante esse tempo todo, nós poderíamos ter colocado um curso de NR10 dentro do mercado. Sim. Querendo ou não, a gente tem 600 mil seguidores, mais, quase 700 mil. No Instagram, no YouTube, né? No Instagram tem mais quase 200 mil. Ou seja, a gente iria vender bastante o curso de NR10. Sim. Só que eu nunca me senti confortável de colocar um curso de NR10, por quê? Essa história é engraçada, né? Eu dei aula no Senai durante 10 anos. Na verdade, foi 9 anos e 8 meses. Aí, todo primeiro dia de aula, eu perguntava para os alunos: e aí, galera, por que vocês quiseram fazer esse curso? Por que vocês estão aqui fazendo esse curso? Quem está no curso de eletricidade residencial, por exemplo, fala assim: não, eu quero ingressar na área de elétrica, eu preciso fazer isso para fazer comandos, ou quero prestar serviço de elétrica residencial. Quando está na turma de comandos elétricos, eu perguntava e o cara falava: não, eu quero entrar para a área de manutenção, eu quero aprender essa parte de elétrica industrial, que não sei o quê, eu quero entrar numa empresa aqui e tal, não sei o quê. Quando eu perguntava no curso de NR10, sabe qual que era a resposta? Qual? Eu tô fazendo porque é obrigatório. E, cara, você imagina dar aula pra uns caras que não quer nem olhar pra sua cara? Nossa, desmotivador. Putz, cara. Sabe o que eu fazia dentro do Senai? Aqui em São Bernardo do Campo. Eu pegava a turma, dava EPI pra todo mundo, e a gente ia na subestação do Senai pra ver os elementos de segurança que a gente viu na aula. Então eu colocava, sei lá, uns 20 slides lá, saía e ia pra subestação.
voltava. Mais 20 slides, aí ia pra oficina. Aí eu tinha uma dinâmica no final do curso, que é 40 horas, é uma semana de curso, quando é todos os dias, né? Uhum. Aí eu tinha uma dinâmica no final do curso que a gente tinha uma situação problema. Eu pegava e levava eles no... Uma sacanagem isso aí, né? Ó. Mas eu levava eles no Senai pra dar uma volta nas oficinas de marcenaria, de mecânica automobilística, de elétrica industrial e predial. Todo mundo com EPI e tal. Hoje vocês são fiscais. E vocês têm que encontrar pelo menos 3 erros de segurança. E, cara, todo mundo sempre encontrava uns 3 erros de segurança. Tipo, o cara que tava mexendo lá sem óculos, o outro que tá com tênis e não tá com bota, o outro que não sei o que lá. Não vou falar de infraestrutura do Senai, porque na infraestrutura não encontrava nada, não. Mas, assim, a operação dos alunos aí... Cara, eu trazia esse contexto de vivência prática para eles, porque senão eu não ia conseguir dar aula. Sim. Só pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu dei uma turma, sei lá, tinha umas 20 pessoas na minha turma. Das 20 pessoas, umas 15 era de uma única empresa e todos eles eram jardineiros. Ô, louco. Nossa. Eles faziam jardinagem e eles tinham que muitas vezes fazer jardinagem em ambiente onde tinha, por exemplo, subestação. Uhum. E porque ele tem interação indireta com a eletricidade, precisava também fazer NR10. Entendi. Então, a gente resolveu fazer o curso de NR10 aqui na sala da elétrica somente depois de 2020, quando a gente subiu os simuladores ativos. Por quê? Porque eu ficava pensando, se na sala de aula presencial os caras já ficavam olhando pra mim com aquela cara de não quero te ver. Sim. E a única forma de demonstrar a realidade prática era mostrar a galera se acidentando. Como é que a gente era um curso de botar medo nos outros. Uhum. Ó, tá vendo esse cara aí? Olha o que vai acontecer com ele. O cara fritava lá. Pessoal, tá vendo esse cara? Não usou o EPI. Ó, fez uma intervenção errada. Então era um curso de botar medo nos outros. Sim. A gente decidiu fazer algo diferente aqui e falou assim, não, eu quero fazer com que eles possam ter a prática. Então, o que nós temos lá no curso de NR10? A subestação subterrânea, a gente tem até o próprio de eletrostática lá no parte de conceitos iniciais. Tem também, por exemplo, os de aterramento, TNS, TNC, TNCS, DRDPS, tem também o de reanimação, tem o de combate a incêndio. Ou seja, nós colocamos no nosso portfólio um produto que não é de ficar botando medo em ninguém, 100% em videoaula, com prática profissional. Para o aluno fazer a prática e entender. Tem 2 simuladores de EPI e EPC que, cara, são fantásticos. Fantásticos. Bacana. Então, isso deu conforto pra gente falar, caramba, desse jeito vai valer a pena nós fazermos ali a publicação do curso de NR10, porque eu vou me responsabilizar pela segurança das pessoas, e dessa forma eu falo que eu me responsabilizo, e eu falo ainda que sou ousado em dizer que é possível que seja o melhor curso de NR10 no mercado. Sim, com certeza. Olhando para os outros. Ah, com certeza. Nosso é top demais, isso é doido. Para concluir, Everton, como que o aluno, a pessoa aqui interessada, que ainda não é aluno, melhor dizendo, como que ele pode ter acesso ao simulador? Então, a única forma de ter acesso ao simulador é fazer parte da comunidade de profissionais que estão dentro desse hall de 39 mil pessoas que já são alunos da sala da elétrica. Bacana. Então, os simuladores são encontrados somente dentro dos nossos cursos, né? Quer dizer, tem algumas universidades que usam os nossos simuladores também. Mas eu não vou falar isso nesse podcast. No entanto, você tendo acesso aos cursos de instalações elétricas, de comandos elétricos, de NR10, você vai ter acesso aos simuladores de prática profissional da sala da elétrica. Bacana. É isso aí. Ou seja, quer aprender a teoria, a prática e colocar em prática, é na sala da elétrica que você vai ter isso para você e para sua carreira profissional. Bacana. Show de bola. Show de bola? Show de bola. Muito bom. Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar é ele encontrar algo na sala de aula
que é o computador dele ali, e ir pra prática no mundo real e encontrar a mesma coisa. Assim, doideira, né? Muito. Isso aí eu acho que é uma transformação. Eu acho que o meu despertar é assim, é muito grandioso o fato de você poder aprender e testar o erro. Sim. Vou fazer a prática aqui, ó. O que acontece quando dá um curto-circuito? Não sei se é louco, não vou fazer isso aqui. Lá no simulador você pode. Sim. Né? Então eu acho que isso é muito bom porque isso força você a desenvolver as habilidades de conhecimento mesmo, né, daquela função que você errou propositalmente, ou às vezes até não intencionalmente, Sim. e também a questão de desenvolvimento de habilidades de manutenção. Aí a gente está desenvolvendo ali verdadeiramente o profissional que está do outro lado da telinha. Sim. Certo? Certíssimo. Muito bom. E você, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Já segue o nosso canal? Então siga o nosso canal aqui.